Bem, então, como vocês sabem, nós temos estudado aí esse livro do Polêmicas da Igreja, o Yutaka já deu as duas primeiras lições, né, do Augusto Nicodemos. Esse livro, ele é bastante prático, tá? E eu acho que ele é bem interessante, não só pelo que eu tenho, né, visto, não só para crentes ou seitas que se chamam cristãs que estão ao nosso redor, mas também ele é muito interessante para pessoas que estão fora do ambiente cristão e costumam fazer essas perguntas meio irônicas, né, a respeito do cristianismo e de suas incoerências. Então ele esclarece as incoerências, mostrando que não são incoerências, né? Que são, na verdade, a falta de conhecimento e interpretação bíblica. Então, a gente vai estudar em cima desse trecho hoje, na lição 3, que diz, não toque no ungido do Senhor. Quando a gente fala ungido do Senhor, muita gente pentecostal, a gente ouve muito a respeito disso, né? Não, porque esse é o bispo, eles dão todos os tipos de apóstolo, né? Apóstolo tal, todos os tipos de nomenclaturas e todo tipo de proteção, como se aquela pessoa que dirige aquela igreja, aquele líder, ou que dirige aquelas igrejas, tem alguma proteção especial e eles usam trechos bíblicos fora de contexto, dizendo que eles são especiais, que são profetas, que são apóstolos, que não podem ser tocados, não podem ser confrontados. E hoje a gente vai aprender que isso não é verdade e a gente vai ver isso biblicamente. Então eu vou apresentar aqui minha tela e mostrar para vocês aí como a gente vai caminhando. Estão vendo a tela aí? Conseguem ver? Alguém pelo menos me dá um toque. Legal. Então tá bom. Então, não toque no ungido do Senhor. Então, da onde vem, qual é a origem desta expressão onde pessoas se baseiam para achar que não podem confrontar pastores, ou até aquelas outros títulos que eu coloquei nos dias de hoje. Então, vem de um costume que se realizava no Antigo Testamento, dessa expressão de ungir. Então, onde a gente vê ele? A gente vê primeiro ali em 1 Crônicas 16, 21 e 22, quando, por exemplo, aqui, ó, não toque no ungido, não permitiu que ninguém os oprimisse, por causa deles repreendeu reis ordenando, não maltrate os meus ungidos, não façam mal aos meus profetas. Mas não era esse trecho. 1 Samuel 24, 6. E então disse aos seus soldados, que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Aqui é aquela situação onde Davi estava lá na caverna, e Abisai, uma pessoa que estava com ele ali, né, disse, então, olha, Deus entregou Saul, o rei Saul, nas suas mãos, e você pode matá-lo. E aí ele disse isso, né, é que o Senhor me livre de fazer tal coisa, de erguer a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Depois tem um outro trecho bíblico também, que essa guerra que existia entre Davi e os seus homens, e Saul e os seus homens, e veja, Davi aqui também já tinha sido ungido pelo profeta Samuel, mas, então, logo num determinado momento, quando tem uma batalha travada, e Saul e Jonatas são mortos, né? E aí uma pessoa toma essa vantagem da morte de Saul, e chega para Davi e diz que matou a Saul. E ele fala, Davi lhe perguntou, né, que esse é de 2 Samuel 1,14, como você não temeu levantar a mão para matar o ungido do Senhor? Então aqui estão alguns trechos, então aqui um contexto do povo de Israel, em 1 Crônicas 16, 21 e 22, e depois dois momentos de Davi, da história de Davi e de Saul, onde Davi coloca essa declaração, que as pessoas, ou ele mesmo, não poderiam atentar, ou levantar a mão, ou matar o ungido do Senhor, né? Esse contexto de Davi e de Saul que é interpretado completamente errado, né? E trazido nos dias de hoje no meio evangélico, nesse contexto eclesiástico, né? É como se, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar até de igrejas
Por exemplo, um pastor se separou, ou às vezes um pastor tem opiniões totalmente contrárias e distorcidas, e ele traz esses contextos para a igreja em relação ao feminismo, por exemplo, em relação ao homossexualismo, e aí as pessoas falam, não, esse homem é um profeta do Senhor, nós não podemos confrontá-lo nessa posição. Claro que ninguém vai matar essa determinada pessoa que se diz pastor ou apóstolo, mas confrontá-lo na sua posição. Não, ele é ungido do Senhor, não podemos ir contra ele. Então, não. Então, a unção do Senhor funcionaria como uma espécie de proteção e imunidade concedida por Deus. Ir contra estes supostos ungidos seria ir contra Deus, e a Bíblia contra o próprio Deus. Mas a Bíblia não nos ensina isso. Então, vamos lá. Primeiro, entendendo o que significaria ungido do Senhor. Essa expressão era aplicada aos reis de Israel. Então, toda vez que um rei era escolhido por Deus para substituir o rei anterior, ou toda vez que um rei era escolhido, então, por exemplo, Saul, que foi o primeiro rei, né, depois Davi, que foi o rei que viria depois de Saul, da nação de Israel, então um profeta ou um juiz pegavam lá um óleo e jogavam sobre a cabeça daquele rei, que indicava que aquela pessoa seria o rei do Senhor. Então, esta era a unção. Então, isso significa ungido do Senhor. Então, por exemplo, ali, em 1 Samuel 10:1, quando Samuel vai até a casa de Jessé para ungir a... Não, aqui primeiro é quando Samuel unge a Saul, né? Então, Samuel apanhou um jarro de alho, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo, o Senhor o tem ungido como líder da herança dele. Então, aqui foi quando Samuel ungiu a Saul. Então, quando Samuel ungiu a Davi, Samuel, então, apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E, a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Veja, esse ato, né, uma vez que Samuel fez com Saul, ele se tornou tradição para os monarcas de Israel, então era um ato conhecido. Então eu fico imaginando aí como foi que Davi, né, agora pega esse momento em que Davi foi ungido, e depois que ele é levado para a presença de Saul, Saul tenta matar, depois Davi tem a amizade dele com Jonatas, depois Davi foge, ele se torna um homem de guerra, ele tem homens, né, aqueles homens à margem, que ficavam com ele. Então imagina Davi, já tendo sido ungido por Samuel, conhecendo o que significava ser ungido pelo Senhor, sabendo que seria o próximo rei de Israel. Jonatas, que era o filho de Saul, também já sabia que Davi seria o próximo rei de Israel. Estando ali na caverna, e Abisai, tentando matar a Saul, ele dizendo, quem sou eu para erguer a mão contra o ungido do Senhor? Então imagine o significado dessa atitude de Davi, né? O que ele estava dizendo ali? Eu confio em Deus, e no momento certo em que ele tirará Saul, ou tirará de Saul, o reinado de Israel. Porque eu sei que eu seria o rei de Israel, sei que hoje Saul é o rei de Israel, sei que Saul quer me matar, mas não cabe a mim a atitude de retirar Saul do seu poder, né? Mas isso também não significa que Davi não tenha confrontado ou admoestado Saul das suas atitudes, né? Então vamos ler aqui, ó. Hoje o rei pode ver com os próprios olhos como o Senhor entregou em minhas mãos, né? Alguns instaram que o matassem, mas eu o poupei, pois disse, não erguerei a minha mão contra o meu Senhor, pois ele é o ungido do Senhor. Olha, meu pai, olha para este pedaço do teu manto em minha mão, cortei a ponta do teu manto, mas não o matei. Agora, entende e reconhece que não sou culpado de fazer o mal ou de rebelar-me. Não lhe fiz mal algum, embora estejas à minha procura para tirar minha vida. O Senhor julgue entre mim e ti. Vingue ele os males que tens feito contra mim, mas não levantarei a mão contra ti. Como diz o provérbio antigo, dos ímpios vêm coisas ímpias, por isso não levantarei a minha mão contra ti. Contra quem saiu o rei de Israel? A quem está perseguindo? A um cão morto? A uma pulga? O Senhor seja o juiz e nos julgue. Considere ele a minha causa e a sustente, e que ele julgue, livrando-me das tuas mãos. 1 Samuel 24, 10-15. Então veja que, embora Davi, né, não indo contra fisicamente o rei Saul, ele não deixou de confrontar
ele não deixou de ensinar, ele não deixou de admoestar e de pedir o julgamento do Senhor sobre uma situação errada que Saul tinha contra Davi, né? Ele fala, eu não lhe fiz mal algum, né? Mas você quer me matar, então que o Senhor Deus julgue entre mim e ti, e olha como ele foi forte, e vingue ele os males que tens feito contra mim. Mas eu, Davi, não levantarei a minha mão contra ti. Então, essa é uma atitude de muita submissão. É uma atitude, inclusive, de ação sem ira. Né? Você já se imaginou na situação de ter alguém querendo te matar, você tendo essa pessoa em total situação de fragilidade do seu lado, essa pessoa quer te matar, essa pessoa te odeia, essa pessoa tem feito muitos maus para ti, e você tendo essa sobriedade que Davi teve, e ainda por cima, né? Então, de um lado, ter a sobriedade que Davi teve, de não matar, de não estender a mão, de não tirar a vida de Saul, mas aí sim, uma vez que Saul, estando desperto, né, já despertado, mas claro que ele estava do outro lado lá, eles não estavam mais tão próximos quando Davi falou isso, ele estava do outro lado da ponte, do abismo ali, ele admoestou Saul, e aí Saul voltou para casa. Então a gente aprende muito, muito, muito com Davi, e essa deveria ser então a interpretação total dos evangélicos, das igrejas atuais, na expressão ungido do Senhor, né? Então, primeiro, não se deveria usar o termo ungido do Senhor para pastores. Segundo, não adianta pegar somente a expressão ungido do Senhor, né, como Davi falou, e não atentar-se para os demais pontos que Davi trouxe, que foi a confrontação, a admoestação. Então, aí é totalmente o texto fora de contexto. Então, Davi confrontou a Saul e o acusou de injustiça e perversidade por persegui-lo sem causa. Davi não queria matar a Saul, mas pediu a justiça de Deus. Então, não se pode afirmar com certeza, mas o Salmo 18 talvez tenha sido composto no dia em que o Senhor livrou a Davi de seus inimigos. Então, veja, que interessante. Embora Davi não quisesse matar a Saul, ele entendia o mal que Saul trazia ao povo de Israel e entendia o mal que Saul trazia a ele próprio, né, ao próprio Davi. Então, o Nicodemos está dizendo que, né, esse epígrafe que existe no Salmo 18, que é esse salmo foi composto no dia em que Saul foi liberto, que Saul foi morto, né, que Davi foi liberto dos seus inimigos, mostra uma alegria muito grande de Davi e um louvor dele ao Deus. Então seria aqui, ó, talvez depois desse trecho de 1 Samuel 16:13, né, Samuel então apanhou o chifre, de 2 Samuel 1:14, Davi lhe perguntou, como você não temeu levantar a mão contra o ungido do Senhor? Esse foi o dia em que Saul morreu. E aí, é o que Nicodemos está dizendo, provavelmente foi o dia em que esse Salmo 18 foi composto. E aqui eu elegi um grupo aqui de versículos, de 16 a 19, que diz assim, das alturas estendeu a mão e me segurou, tirou-me das águas profundas, livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários, fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha desgraça, mas o Senhor foi meu amparo. Ele me deu total libertação, livrou-me, porque me quer bem. Então, muito, muito legal ver assim, essa expressão de louvor de Davi e mostra o que estava um pouco dentro da alma dele, né? Então, de novo, ele ficou feliz quando ele estava totalmente livre de pessoas que o perseguiam. Então, mostrava que ele tinha medo, provavelmente. Mas a gente já conhece quem é Davi, né? O homem segundo o coração de Deus. Lembra das grandes histórias dele, né, ali cuidando, quando ele afrontou, por exemplo, Golias. Aquele Davi é o mesmo Davi que não matou Saul, é o mesmo Davi que confrontou Saul, mas que, quando Saul morreu, disse essas palavras. Então tem muitos ensinamentos aí que unem todo esse contexto do levantar ou não levantar a mão contra o ungido do Senhor. Então, trazendo isso de novo um pouco aí, e fazendo o link dessa história, do contexto, com os dias de hoje. Então, em relação aos líderes eclesiásticos, né? Então, contradizente tomar a frase de Davi que não pode atentar contra o ungido do Senhor e não confrontar como Davi o fez. Aí, né, se vocês quiserem comentar alguma coisa, vocês já viram alguma situação ou conhecem alguma igreja ou conseguem imaginar
algum contexto onde, ao se observar um pecado muito latente, alguma coisa muito exposta na igreja, e o pastor, ou envolvendo o pastor, ou envolvendo a administração eclesiástica, ou até, vamos dizer assim, a administração bíblica do pastor, ele não foi correto. E aí, as pessoas protegeram, né? Eu já ouvi pessoas falando a respeito de algumas igrejas, inclusive do nosso movimento, que isso já aconteceu. Mas isso é muito triste, né? Alguém quer comentar alguma coisa nesse ponto aqui? Ninguém? Então, devemos respeitar os nossos líderes espirituais sempre que estão submissos à palavra de Deus. Então, talvez essa frase aqui, respeitar, nós sempre precisamos respeitar, né? Honrar também. Mas ela vai na linha da obediência, né? Então, nós devemos obedecer os nossos líderes espirituais que estão submissos à palavra de Deus. Então, se um líder espiritual exigir qualquer atitude não bíblica sobre a vida de uma pessoa, um pastor exigir uma atitude não bíblica sobre a vida de uma pessoa, ele não é o líder espiritual mais, ele é um líder carnal. Eu não sei se vocês conheceram aquela história de um homem, de um pastor, que ele abriu a Bíblia, dessas de igrejas mais pentecostais, ele abriu a Bíblia, e aí ele leu lá, vai, toma a mulher do teu amado e a ame, né, alguma coisa assim, lá do livro de Oséias, e adultera. Mas na verdade era, vai, toma a mulher adúltera. E ele leu adultera. Ele foi lá, ele era casado, e ele adulterou, dizendo que estava seguindo um mandamento do Senhor, que estava no livro de Oséias, e então esses absurdos aí, por incrível que pareça, acontecem. Líderes devem ser confrontados e disciplinados quando repreensíveis. É muito difícil, pessoal. Eu acho que é muito difícil absurdo, Lucas. É muito difícil confrontar um líder espiritual. Mas que sugestão que eu dou aqui? E se ele usar essa expressão do Senhor, a gente já tem aqui as bases e o contexto, mas eu diria que é muito importante orar muito, às vezes até chamar uma outra pessoa que você considere espiritual, se colocar diante de Deus, buscar os versículos bíblicos corretos, ter certeza daquela situação, né? E aí chamar essa pessoa junto com sozinho, se você achar que de fato está direcionado por Deus, e admoestá-lo biblicamente. Olha, você está agindo dessa forma, você está colocando essas questões, e a Bíblia não diz isso, mas é muito difícil. Agora, olha lá também que interessante. Satanás é muito astuto também, né? E às vezes a pessoa, de forma carnal, uma ovelha, né, um liderado, de forma carnal, talvez por ciúme ou por inveja, pode querer desbancar, ou querer afrontar um pastor com ensinamentos bíblicos fora de contexto. Porque ele não gosta do pastor, porque ele tem ciúme do pastor ou do seu líder, por motim, por qualquer tema específico. Então, por isso que Paulo coloca, por exemplo, aqui em Timóteo 5, 19 e 20, não aceite a acusação contra um presbítero se não for apoiado por 2 ou 3 testemunhas, e os que pecarem deverão ser repreendidos em público, para que os demais temam, aí 1 Timóteo 5, 19 e 20. Mas todo esse contexto dos dois lados é complicado. Tanto o de admoestar um pastor ou um líder espiritual sem a espiritualidade, mas com a espiritualidade nós devemos fazer isso, e o contrário, o de alguém que quer admoestar ou confrontar um pastor ou um líder de forma carnal, mas com trechos fora de contextos bíblicos para expor aquele líder. Então a gente tem que sempre lembrar da acusação, do julgamento do Senhor Deus e de lembrar que Ele está no controle de todas as coisas, porque eu creio que ninguém passou por uma situação ou passará por uma situação mais difícil desse ponto de confrontação que essa que Davi passou aqui, né? E tendo o homem que quer te matar, não o matar, mas ao mesmo tempo o confrontar, né? Então, por exemplo,
Agora também já voltando para aquela credencial de que alguns pastores, principalmente do meio, enfim, qualquer pastor acha que tem, os pastores carnais acham que tem, por ser ungido do Senhor, que não podem ser confrontados, o próprio Paulo mostra aí quanta ironia, afrontação que ele recebeu da igreja de Corinto. Então, depois vocês podem ler esse trecho aí de 1 Coríntios 4, de 8 a 16, onde Paulo não tinha uma situação muito agradável ali, e nem por isso ele saiu dando, nesse contexto aqui, carteirada ou imunidade por ser um ungido do Senhor. Né? Mas os crentes de Coríntios o estavam desrespeitando. Então, ele teve que ter muita sabedoria para lidar com essas acusações. Então, nesse caso aqui de Paulo, foram pessoas carnais acusando a liderança espiritual de determinadas coisas, né? Então, os líderes criticados precisam seguir com amor o processo de confrontação, evidência com a palavra, evidenciando isto com a palavra de Deus. Então, o que eu diria aqui para concluir, né, essa lição seria basicamente: todos nós estamos sujeitos a duas posições. Se espiritualmente vividos e conduzidos, de confrontar outras pessoas, sejam elas líderes espirituais ou não, ou, se estamos agindo de forma carnal, isto é, não estamos caminhando com Deus, ou Cristo não cresce em nossas vidas como deveria, de receber confrontação independente do cargo que ocupo. E veja, se recebo uma confrontação correta, e se em espírito sou tratado, e se sou humilhado, aquele cargo que eu ocupo, de repente, temporariamente será até deixado. Eu conheço um pastor que ele uma vez ele parece que bateu num vizinho da igreja lá, porque parece que o vizinho estava aprontando todas lá na hora do culto, isso foi por muito tempo, chegou a determinado momento que ele não aguentou, ele bateu num vizinho. O que esse pastor fez? Ele disse para a igreja que ele se colocava em disciplina, que a igreja não precisava nem se preocupar em fazer uma sessão, que ele mesmo ficaria em disciplina. E por quê? Porque ele percebeu que ele agiu carnalmente, então ele ficou sem pregar algum período, ficou em oração, pediu perdão para a igreja, e a situação foi resolvida. Então, ele também não recorreu a essa imunidade errada e fora de contexto de ser ungido do Senhor. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido